Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. E hoje chegamos à última lição do trimestre, última lição do ano, neste ano tão complicado, neste ano tão difícil. Nós estamos encerrando a nossa classe bíblica de jovens, estudando a revista da CPAD, Lições Bíblicas, os bons e maus exemplos. Chegamos, enfim, à última lição. Lição de número 13, vamos falar sobre um personagem muito especial, quantas vezes esquecido, quantas vezes deixado de lado, quantas vezes as pessoas não dão a importância devida para este personagem tão especial. Hoje vamos estudar na lição de número 13, Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Barnabé, um homem de Deus, Barnabé, um homem usado por Deus, e o tópico de número 3, reforçando um homem usado por Deus. Eu tenho a certeza absoluta que depois de um ano tão complicado, nós podemos chegar aqui e dizer glórias ao nome do Senhor. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou até o dia chamado hoje. Eu quero começar a aula de hoje agradecendo a você, agradecendo as muitas mensagens de carinho, solidariedade, manifestação de fé, incentivo e as orações que recebi por conta da enfermidade que acabei de enfrentar. Eu fiz o vídeo na semana passada dizendo que estava acometido pelo Covid-19. Realmente estamos muito bem hoje, com a graça de Deus. O Senhor nos sustentou e pela misericórdia do Senhor passamos por mais essa e podemos dizer com toda certeza, Deus é muito bom. Então Deus te abençoe, a você que orou, a você que mandou mensagem, quero te agradecer. Realmente nos momentos de adversidade é que nós costumamos ver a força do povo de Deus, esse povo de oração, esse povo de fé. Deus te abençoe, querido. Eu tenho certeza em nome de Jesus que se porventura você vier passar por essa enfermidade, Deus vai te dar a vitória, assim como deu para mim e para minha esposa, que também foi acometida com essa enfermidade. Então, não perca a esperança, Jesus continua no controle de toda e qualquer situação. Vamos estudar? O nosso texto do dia está em Atos, capítulo de número 11, versículo 24, que diz assim: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. A síntese da lição de hoje é: Barnabé é o exemplo vivo de como Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para fazer a diferença. O texto bíblico de hoje está em Atos, capítulo de número 11, dos versículos 22 até o 26. Vamos lá? E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Ó Deus, hoje chegamos à última lição deste trimestre na revista Os Bons e Maus Exemplos. Ó Deus, queremos pedir, abra nossa mente, ilumina o nosso entendimento, para que mais uma vez possamos aprender aquilo que o Senhor quer trazer para nós de verdade. Ó Senhor, que nós sejamos pessoas transformadas, que nós sejamos impactados pela Tua palavra e que possamos frutificar onde quer que estejamos. Abençoa esse irmão e essa irmã que acompanha comigo esta aula, Pai. Abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça que os slides estão à tua disposição aqui na descrição do vídeo e nós estamos disponibilizando para você
tanto a versão PDF como a versão em PowerPoint para você ser abençoado, para você utilizar na tua classe de aula também. O importante, querido, é que o nome do Senhor seja divulgado, que a graça do Senhor alcance mais e mais pessoas. É esse o nosso objetivo, que você nos ajude, querido, a que mais e mais pessoas amem a palavra do Senhor, porque somente conhecendo essa palavra é que nós vamos amá-la cada vez mais e amar ao nosso Senhor, porque o conheceremos mais e mais a cada dia. Querido, outra coisa, quero te fazer uma pergunta. Nós estamos na última lição do trimestre, lição de número 13. Então a pergunta que eu quero fazer para você é: se vocês têm feito a diferença no lugar onde vocês estão inseridos? Será que Deus tem usado vocês como instrumento de transformação? Será que na casa de vocês, no condomínio, na escola, no trabalho, lá no curso, naquela comunidade da tua rua, nessa vizinhança que te cerca, será que você tem sido luz? Será que você tem abençoado alguém? Será que você tem ensinado sobre Deus para alguém? Será que você tem dado testemunho? Nós precisamos chegar ao fim dessa lição e questionar a nós mesmos, porque olha os exemplos que nós tivemos aqui. Nós estamos na 13ª lição, já estudamos 12 personagens e hoje vamos estudar mais um bom exemplo que a palavra de Deus traz para nós. Durante todo o trimestre estudamos personagens que foram exemplos e que fizeram a diferença, seja para o bem, seja para o mal. Hoje vamos estudar Barnabé. Barnabé não foi um dos 12 apóstolos de Jesus, mas foi alguém muito importante na igreja primitiva. Eu gosto sempre de lembrar que nós precisamos conhecer a nossa história. Estude sobre a história cristã, estude sobre a origem do cristianismo e nunca esqueça que o primeiro livro histórico acerca da igreja primitiva é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos o Novo Testamento iniciando com 5 livros históricos, os 4 evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico a respeito da igreja primitiva. O ministério de Barnabé envolvia a receptividade, a fé e a certeza de que pessoas precisavam ser orientadas e receber oportunidades para manifestarem a graça de Deus em suas vidas. Tópico de número 1, Barnabé, um homem de Deus. Subtópico de número 1, um levita. Atos capítulo 4, versículo 36, deixa claro que Barnabé era alguém que descendia dos levitas, era alguém da tribo de Levi. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Então, assim, se você ouvir falar de um José, este também era Barnabé, né? Muita gente não sabe, mas o nome de Barnabé inicialmente era José. Os apóstolos é que deram o nome de Barnabé para ele, porque significava o quê? Filho da consolação. Nunca esqueça que na Bíblia os nomes sempre envolvem características pessoais. Por que você acha que os apóstolos escolheram filho da consolação para Barnabé? Talvez por já enxergarem nele uma vocação de ajudador, daquele que está junto, daquele que caminha contigo, de um verdadeiro parceiro na caminhada. Ali já era uma característica muito nítida a respeito da vida de Barnabé. E quem eram os levitas, querido? Levitas são os descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, que também foi chamado de Israel. Jacó teve 12 filhos. Um dos seus filhos foi Levi. Levi, juntamente com seu irmão Simeão, foi envolvido na época lá, ainda que as famílias estavam vivendo juntos, em um episódio de muita violência. A irmã de Levi e Simeão, Diná, ela foi desonrada por um jovem, mas que se arrependeu e que decidiu fazer um acordo com Jacó e seus irmãos. Jacó foi para aquele lugar, aceitou fazer acordo com aquelas pessoas ali, mas Levi e Simeão tramaram algo muito desastroso. Fizeram com que aqueles homens se circuncidassem a todos, e quando eles estavam sofrendo com os efeitos daquela circuncisão
tardia, uma circuncisão feita ali na fase adulta, Simeão e Levi foram até aquele lugar e mataram muitas pessoas ali. Ao ponto que Jacó, já na sua velhice, isso está registrado em Gênesis, capítulo 49, versículo 7, disse o seguinte: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Você vê que já havia ali, no momento em que Jacó estava abençoando os seus filhos, ele lembrou daquilo que havia acontecido lá atrás, quando Levi, juntamente com Simeão, seu irmão, fez um verdadeiro massacre ali por conta de uma vingança pessoal, da qual Jacó já havia se comprometido de maneira diferente. Os levitas também são conhecidos não só pela violência, mas por serem aqueles escolhidos por Deus para cuidarem da adoração. Eles foram escolhidos por Deus para atuarem dentro do tabernáculo. Eles deveriam cuidar do tabernáculo, cuidar da adoração, e da tribo de Levi que sairiam os sacerdotes e também o sumo sacerdote. Então era uma descendência muito especial. Na verdade, a descendência de Levi sempre foi vinculada à adoração. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos, Xerade. Aí já é Moisés abençoando aqueles da tribo de Levi, dando uma palavra de bênção sobre aqueles da tribo de Levi. Subtópico de número 2 fala também que Barnabé era um homem generoso. Nós temos a ideia muito nítida em nossos corações que a igreja primitiva era uma igreja diferenciada. Era uma igreja que havia recebido de coração aberto a mensagem de Jesus Cristo. No entanto, em uma época de adversidade, porque em uma época que os judeus eram dominados pelo Império Romano, eles eram subjugados. O cristianismo surgiu dentro do judaísmo, no entanto, rompeu com o judaísmo, porque Jesus não foi aceito pelos judeus. Então, na verdade, quando você se convertia ao cristianismo na igreja primitiva, você estava rompendo tanto com os judeus quanto com o Império Romano. Você passava a ser, na verdade, um verdadeiro fora da lei. Você era perseguido tanto por judeus quanto por romanos. Afinal, Jesus não foi aceito pelos judeus e Jesus foi morto pelo Império Romano, pela ordem de Pôncio Pilatos. Então nós temos que ter esse entendimento muito claro em nosso coração. No entanto, aquela igreja era cheia de amor, era cheia de solidariedade, era cheia de comunhão. A palavra de Deus fala que eles viviam e tinham as coisas em comum, abençoavam uns aos outros. Lembra daquela frase que já falei muito aqui? Bênção só é bênção quando abençoa um outro alguém. E aquela igreja tinha isso muito claro. E Barnabé era um exemplo nítido disso. Olha só o que fala em Atos 4:37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O dinheiro não era para eles, para os apóstolos, sim para a obra de Deus. Nós temos isso claro. Quando havia a necessidade, as pessoas vendiam as suas propriedades para que o valor fosse repartido entre aqueles que precisavam. É a solidariedade cristã, era a questão da comunhão, era a bênção que me abençoou, abençoando outras pessoas. No entanto, eu gostaria de deixar claro que isso não era algo obrigatório. Você não vê nenhum apóstolo, nenhum registro bíblico dizendo que era obrigado que os irmãos vendessem tudo o que possuíam. Inclusive, a igreja de Atos dos Apóstolos muitas vezes é tida como uma igreja que tinha princípios comunistas. Olha só que absurdos, princípios socialistas. Olha só que outro absurdo. Nada disso, querido. O cristianismo está muito além de
tudo isso? As pessoas tinham algo em comum por causa da comunhão que elas sentiam umas com as outras. Não é que as pessoas não poderiam e nem deveriam ter propriedade. Elas tinham sim propriedade, mas quando havia necessidade, elas sentiam no coração, vendiam e pegavam aquele dinheiro e levavam para os apóstolos, para que eles pudessem fazer a verdadeira divisão, para que a ajuda chegasse aos mais necessitados. Olha só, Atos 4, 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo o que? A necessidade que cada um tinha. Veja bem, pessoas que tinham bens e propriedades repartiam com aqueles que precisavam. Lucas menciona Barnabé e a seguir, para diferenciar uma atitude genuína de generosidade, menciona Ananias e Safira. Queridos, Ananias e Safira é um caso muito típico de alguém que quer apenas representar piedade. Alguém que quer fazer solidariedade apenas de aparência. É aquela famosa selfie quando vou entregar algo para ajudar o necessitado. E olha, eu quero te chamar a atenção, jamais faça isso, querido. Jamais divulgue quando você está ajudando alguém que necessita. É tão feio, é tão ridículo hoje as pessoas pegarem e ficam tirando fotos, entregando cestas básicas para postar nas redes sociais, entregando um brinquedo para a criança para postar nas redes sociais, para passar uma imagem de bom moço, de boa moça. Não faça isso. O que você vai fazer, faça de todo o coração, mas com a certeza de que você está cumprindo uma missão dada por Deus, e o teu Deus é que precisa ver e Ele é que vai te abençoar. Então não faça esperando reconhecimento, mano. Como falei anteriormente, Ananias e Safira não eram obrigados a vender, não eram obrigados a se desfazer da sua propriedade, muito menos levar o dinheiro aos apóstolos. No entanto, eles pegam, vendem a sua propriedade, mas não levam o valor correto da venda e dizem que era o valor. Eles chegam e levam apenas uma parte do valor perante os apóstolos e dizem que aquele teria sido o valor da venda. Por causa disso, eles foram mortos, eles foram fulminados, e é a primeira morte registrada na igreja primitiva. Então, que não venhamos fazer por aparências, que não venhamos fazer para mostrar para os outros. Lembre-se de que Deus conhece o nosso coração e Ele sabe aquilo que faz pulsar aqui dentro da gente, sabe? Aquilo que faz bater mais forte o nosso coração, aquilo que palpita a nossa vontade, e que tudo façamos para a honra e glória do Senhor. Subtópico de número 3, um homem que confiava no poder divino da transformação. Barnabé acreditava na possibilidade de transformação de uma pessoa. Veja bem, nós sempre ouvimos falar, e talvez seja realmente um dos nomes mais importantes do Novo Testamento, apóstolo Paulo. No entanto, nós precisamos lembrar que Paulo nem sempre foi um apóstolo do cristianismo. Pelo contrário, Paulo era alguém que perseguia os cristãos, alguém que realmente conhecia a lei, criado aos pés de Gamaliel, alguém treinado. Ele entendia inicialmente o cristianismo como uma heresia, como uma verdadeira aberração ao judaísmo. Então ele perseguia com todas as suas forças os cristãos, até que um dia, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E aqui eu quero chamar a tua atenção para duas coisas. Nunca mais diga que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, Saulo e Paulo são a mesma pessoa. A questão é que um era nome judeu e o outro era nome romano. Então entenda claramente essa distinção. A Bíblia tanto chama Paulo de Paulo, como também o chama pelo nome de Saulo. E o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, também não fique repetindo que Paulo caiu de um cavalo.
A palavra apenas menciona que ele caiu por terra. Então, assim, ele poderia estar no cavalo, pastor? Ele poderia estar, mas ele não necessariamente estaria. Ele podia estar a pé. Você entende isso? Não diga que está na Bíblia algo que a Bíblia não fala. Então não use aquela velha síndrome do papagaio, né? Sai repetindo só porque alguém falou. Pega o texto, olhe o texto, busque as informações do texto. Nunca esqueça do contexto, porque texto sem contexto é pretexto para a heresia, certo? A partir do momento da conversão de Paulo, ele passa a ser perseguido pelos judeus porque ele se converte ao cristianismo. Então ele, na verdade, não é mais bem visto pelos judeus. No entanto, ele também não é bem visto pelos cristãos. Afinal, quando ele chegava, as pessoas olhavam para ele e diziam: esse não era aquele que perseguia os cristãos? Esse não é aquele que assistiu de pé ao massacre cometido contra Estevão? Então as pessoas sempre ficavam com o pé atrás. As pessoas tinham ressalvas muito sérias com Paulo. E talvez o ministério de Paulo não tivesse sido tão exponencial se Deus não tivesse usado Barnabé para abençoar Paulo, porque foi Barnabé que lembrou de Paulo, foi buscar Paulo lá em Tarso e você vem comigo para Antioquia. Barnabé vai e investe no ministério de Paulo. É lógico, Deus fez isso por meio de Barnabé. Era plano de Deus. Mas se não fosse Barnabé, poderia ser outro. Barnabé se permitiu ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Isso é importante para nós, porque quantas vezes a gente olha e só quer que a gente seja abençoado, a gente quer que o nosso ministério cresça, a gente quer ser exponencialmente admirado, enquanto Deus quer muitas vezes que nós sejamos instrumento de bênção para que outras pessoas sejam abençoadas, para que o ministério dos nossos irmãos e irmãs cresçam. Quer saber algo que me deixa muito feliz, querido? É quando eu vejo você que está assistindo essa aula, pegando gosto pela palavra, estudando, daqui a pouco está dando uma aula maravilhosa, daqui a pouco está pregando muito bem. E, meu irmão, não saiba como eu fico feliz ao ver que Deus tem usado outras pessoas e que sejam muito mais usadas do que nós, sabe, querido? Porque é isso, o mundo precisa ouvir que Jesus é o Salvador e isso Ele vai fazer por meio de mim e de você. Então nunca esqueça que o nosso trabalho sempre é apostar realmente, investir na vida dos nossos irmãos, acreditar que Deus pode transformar independentemente da situação pregressa daquela vida. Olha só, Atos 9, 26, 27. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Barnabé, homem de fé, acreditou na transformação e no ministério de Paulo, que também possamos ser incentivadores de outras pessoas. Deus quer usar você para abençoar alguém. Que tal investir em alguém neste novo ano que chega por aí? Que tal dar uma Bíblia de estudo para alguém? Que tal comprar um livro, abençoar alguém? Você já abençoou alguém dizendo assim: eu quero investir no teu ministério? Está aí algo que você pode fazer. Deus quer te usar como propulsor de bênção no ministério de outra pessoa. Você está disposto? Será que você pode digitar um amém aqui no comentário? Será que você pode dizer: pastor, é verdade, nós precisamos investir uns nos outros? Isso mesmo, querido, invista no seu irmão e tenha certeza que é a palavra de Deus que será pregada e o nome do nosso Jesus que será glorificado. Tópico de número 2, Barnabé, um homem usado por Deus. Subtópico de número 1, viu a graça de Deus. A palavra fala que a perseguição se intensificou muito contra os cristãos. Foi uma perseguição muito severa. E por conta dessa perseguição, a igreja começou a se espalhar. Deus vai usando as situações adversas para que o nome dele seja glorificado. Veja que o plano de Deus sempre é concretizado. Deus continua no controle da história e da situação. E a igreja de Antioquia
foi uma igreja forjada em meio à perseguição. Atos capítulo de número 11, versículo 19 a 20 diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Por causa da perseguição, o evangelho de Cristo foi anunciado fora da Judéia, chegando aos gentios gregos lá de Antioquia. A igreja de Antioquia, então, era uma igreja mista. Não era uma igreja só de judeus, era uma igreja já de judeus e de gentios, porque começaram a falar de Jesus também para os gregos de Antioquia, e os gregos aceitaram a palavra de Jesus. A igreja de Antioquia começou a crescer porque o Senhor era com eles. Essa notícia ser em Jerusalém. Perceba que Jerusalém é o berço do cristianismo. Ali estavam os principais apóstolos de Jesus. Nesse momento, Pedro já era uma grande referência. Tiago, o irmão de Jesus, já era uma grande liderança. Tanto é que no concílio de Jerusalém, quem preside já é Tiago, o irmão de Jesus. Eles pegam e enviam Barnabé. Barnabé, alguém já especial, alguém já experimentado, um homem de Deus. Disseram assim, vai lá em Antioquia, verifica o que está ocorrendo. Chegando em Antioquia, Barnabé, ele poderia ter visto muita coisa diferente. Poderia ter visto, ali está uma bagunça, ali tem gentil, ali tem judeu, eu sou levita, mas não. Barnabé viu a graça de Deus naquele lugar. E aí nós chegamos no subtópico de número 2, homem cheio do Espírito Santo de fé. Como Barnabé, levita, ligado à tradição judaica de culto, poderia ver algo bom numa igreja mista? O que vemos no outro pode refletir o que está dentro de nós mesmos. Querido, isso mesmo. Lucas descreve Barnabé no livro de Atos dos Apóstolos como alguém cheio de fé, como alguém cheio do Espírito Santo, como um homem de bem, né? Como um homem de Deus. E ele chega e enxerga a graça de Deus ali em Antioquia. Ele percebe a mão de Deus, sabe? Alguém que é cheio do Espírito Santo tem um olhar clínico para ver Deus usando outras pessoas, tem um olhar clínico para ver Deus operando em meio a lugares e situações. Talvez Deus tenha nos levantado nesse momento de adversidade, pandemia e necessidade, para que possamos enxergar o seu agir em meio a essa situação. Talvez os outros não percebam, mas nós estamos vendo que mais do que nunca a mensagem de Cristo é necessária. Precisamos de Deus, precisamos da misericórdia. Sem Jesus, não somos absolutamente nada. Ser cheio do Espírito Santo implica ver o que Deus está fazendo por meio da sua graça. A graça une pessoas que pensam de forma diferente, a fim de que alcancem a unidade em Cristo. E Barnabé viu essa manifestação da graça de Deus em Antioquia. Subtópico de número 3, então ele foi buscar Paulo. Barnabé vai buscar Paulo, benjamita, que estava em Tarso, sua cidade natal. Paulo se envolveu em uma confusão entre judeus e gregos e quiseram matar Paulo. Por conta disso, os irmãos pegam e enviam Paulo de volta para a sua terra natal. Paulo era de Tarso, mas naquele momento Barnabé, usado por Deus, lembra de Paulo e vai buscar Paulo e decide investir no ministério dele. Atos capítulo 11, versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Paulo e, achando-o, conduziu para Antioquia. 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Não sei se você sabe o que quer dizer cristão. Cristão, na verdade, é pequeno Cristo. Cristãos, então, pequenos cristos. Nós precisamos compreender a importância da igreja de Antioquia ser notada, ser evidenciada como cristão, como cristãos, como pequenos cristos, porque eles estavam evidenciando as marcas de Cristo. Então isso é muito importante. Barnabé e Paulo foram essenciais,
fundamentais ali naquele lugar, porque a palavra de Deus diz que eles ensinaram ali naquela igreja, eles compartilharam aquilo que eles tinham aprendido e Deus foi com aquele povo e com aquela igreja. E não esqueça de que naquele momento Barnabé era considerado um mestre superior a Paulo. Paulo estava iniciando na sua jornada ministerial. Barnabé investe em Paulo e Paulo vai ultrapassar Barnabé em questão de importância ministerial, e você não vê na palavra de Deus em nenhum momento Barnabé constrangido ou preocupado com isso. Barnabé de fato era um homem de Deus que enxergava a graça de Deus na vida de outras pessoas. Tópico de número 3 fala um homem usado por Deus. Subtópico 1, obedecendo ao Espírito. Atos capítulo de número 13 é um momento muito especial, porque é um momento que a igreja se reúne e começam a demonstrar disciplinas espirituais sendo praticadas. E a Bíblia deixa muito clara que Barnabé era alguém que sabia ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. As menções de Barnabé no livro de Atos mostram que, além das características citadas, ele era um homem obediente à voz do Espírito. A igreja de Antioquia tinha profetas e doutores, ou seja, era um ambiente de revelação divina e de ensino, ou seja, havia equilíbrio ali naquele lugar. Querido, eu quero chamar a tua atenção. Nós somos pentecostais. Nós acreditamos na atualidade dos dons. Mas quantas vezes, e isso, graças a Deus, não é o teu caso, porque se você está aqui é porque você se interessa pelo ensino da palavra do Senhor. Mas quantas vezes nós buscamos apenas o poder, a unção, os dons e não nos preocupamos com o ensino da palavra? Nós percebemos aqui que a igreja de Antioquia tinha profeta e tinha mestre. E na Bíblia precisamos compreender que o contexto de profeta não é só aquele que diz assim diz o Senhor. Profetai também é ensinar as Escrituras. Então nós tínhamos pessoas que falavam das Escrituras, falavam em nome do Senhor, mas nós tínhamos mestres de ministério que eram aqueles encarregados pelo ensino, pela didática, pelo disseminar do conhecimento da palavra do Senhor. Além disso, aquela igreja praticava a disciplina do jejum. Ou seja, a igreja de Antioquia era uma igreja que tinha profeta, que tinha mestre, que orava, que jejuava e que ouvia a voz de Deus. E nós percebemos que é nesse ambiente que o Espírito Santo diz: separa Paulo e Barnabé para a missão. Deus tinha algo muito grande para fazer na vida de Paulo, para fazer na vida de Barnabé. Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quero chamar a tua atenção aqui para 3 coisas. Primeira coisa, a ordem em que os nomes são colocados. Na Bíblia e na tradição judaica, nós sempre compreendemos que os nomes são colocados em sua ordem de importância ministerial. Nós percebemos aqui que no versículo 1 do capítulo 13, Barnabé é o primeiro a ser citado e Paulo é o último a ser citado. Ou seja, Barnabé era considerado o líder daquela igreja em Antioquia e Paulo o menos importante daqueles dos que lideravam. Segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção, eles oravam e jejuavam. Quantas pessoas hoje falam que o jejum,
não é mais para os nossos dias, que as disciplinas espirituais não precisam mais ser praticadas. Ora, aqui Jesus já havia subido aos céus, aqui já é a igreja primitiva, e aqui nós vemos a prática das disciplinas espirituais, aqui é cristianismo. Então o cristão pratica sim disciplina espiritual, pratica jejum e ouve a voz do Espírito Santo. Terceira coisa que eu quero chamar a tua atenção: o Espírito Santo diz, separa Barnabé e Paulo. E a igreja em nenhum momento titubeou, em nenhum momento questionou. Eles simplesmente impuseram as mãos e recomendaram. E ali começava a grande jornada de Paulo em sua primeira viagem missionária. Subtópico de número 2, milagres e debates. Atos 13 e 14 mostram que, enviados pelo Espírito Santo, os irmãos Barnabé e Saulo, acompanhados do cooperador Marcos, foram a Salamina, onde Elimas, um encantador, ficou cego, como juízo divino por atrapalhar a pregação dos homens de Deus. Além disso, na Pisídia os gentios alegravam-se, glorificavam a Deus e creram. Em Listra, Enéas, um homem coxo desde o nascimento, teve fé e foi curada. Mas em cada uma dessas situações, querido, Barnabé foi um homem conduzido que ouviu o Espírito Santo de Deus. Perceba que na primeira viagem missionária de Paulo, o líder daquela caravana, na verdade, era Barnabé. Ele era considerado uma liderança muito importante na igreja de Antioquia. E naquele envio, ele então era o grande nome. Paulo estava ali ainda que meio que aprendendo acerca do ministério. E olha como é bom andar ao lado de grandes homens de Deus. Querido, procure pessoas que te abençoam, procure pessoas que te inspiram, procure pessoas que acreditam em você, porque pelo fato de Barnabé acreditar em Paulo, investir em Paulo, inspirar Paulo, Paulo foi muito mais longe do que foi Barnabé. Paulo foi o maior missionário da Bíblia Sagrada, porque ele teve um Barnabé em sua vida que acreditou na sua chamada e na sua história. Querido, isso é muito importante. Nós precisamos, ao mesmo tempo, olhar para alguém, se inspirar em alguém, sabe? Admirar alguém. Meu irmão, tem homens e mulheres de Deus aí que você pode realmente olhar, não ignorando os defeitos, mas sabendo que defeitos fazem parte da história de cada um, mas mirando nas qualidades e dizendo, cara, aquela pessoa ali me inspira naquela qualidade que ela tem em Cristo Jesus, e eu tenho a certeza absoluta que Deus vai te usar poderosamente e você ainda vai ser ainda mais. E você pode chegar ainda mais longe inspirando outras pessoas. Aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer, cara, aquela pessoa abençoada, dedicada na obra do Senhor. E assim o Espírito Santo vai fazendo a obra completa. É Ele quem convence, querido. É o Espírito Santo quem convence. É Ele quem inspira. Então, nunca esqueça disso. Olhe para homens e mulheres de Deus, não querendo que eles sejam perfeitos, mas visualizando o potencial de Deus na vida deles. É isso que faz valer a pena. É isso que faz a gente voltar a acreditar, voltar a caminhar e dizer realmente, ainda há muita gente boa. Quantas pessoas falam mal de crentes, de pastores, de ministros, mas eu quero te dizer que eu e você somos pessoas diferentes, somos pessoas diferenciadas, somos sérias, somos pessoas sérias e comprometidas com a palavra de Deus. Eu acredito em você, hein? Eu acredito em você. Deus vai te usar poderosamente, assim como utilizou esses grandes exemplos que nós vimos aqui na Bíblia. Subtópico de número 3, uma separação não programada. Após a primeira viagem missionária, houve uma separação. No momento da segunda viagem missionária, houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Por quê? O João Marcos, na primeira viagem missionária, deserdou. Ele abandonou, não se sabe exatamente o porquê, se ele não aguentou, se ficou doente, se ficou com medo. O fato é que na segunda viagem missionária, Paulo disse assim, não, eu não vou com essa pessoa. Ele nos abandonou. Barnabé falou, não, vamos levá-lo, nós vamos com ele. Barnabé sempre acreditando, né? Barnabé sempre investindo. E Paulo não, não vamos levá-lo não. E por conta dessa diferença de opiniões, é que na segunda viagem missionária, Paulo parte com o seu grande companheiro de viagem, Silas.
Paulo parte com Silas e Barnabé parte com João Marcos. No entanto, aquilo que poderia ser entendido como uma separação, como uma divisão, na verdade foi uma multiplicação. Sabe por quê? Porque enquanto Paulo foi para Síria e Sicília, Barnabé e João Marcos foram para Chipre. Ou seja, em vez de um único caminho ser seguido, 2 caminhos missionários foram seguidos. E além disso, João Marcos foi acompanhado por Barnabé. E Deus, mais uma vez, utiliza Barnabé para ser instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Porque João Marcos, até aquele momento, era um jovem desertor. Era alguém que desistia das coisas. No entanto, por causa dessa influência positiva de Barnabé, que depois o levou a conhecer Pedro, e Pedro o ajudou também, Marcos saiu de um desertor, de alguém que desiste, para o primeiro evangelista, para aquele primeiro a registrar em grego o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, Barnabé foi utilizado como instrumento de Deus para a vida de uma pessoa. Querido, que nós possamos ser pessoas como Barnabé, que nós possamos enxergar potencialidades na vida de outras pessoas. Invista tempo em alguém nesse novo ano. Invista realmente em uma pessoa, acredite em alguém. É lógico que nem todas as pessoas nas quais você vai investir vão dar resultado. Peça a Deus sabedoria, também porque a palavra de Deus nos afirma que nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Então, você não vai investir em bode. Quero dizer uma coisa, bode e ovelha. Ovelha precisa ser discipulada, precisa ser acompanhada. Bode, na verdade, precisa se converter. Você não vai investir discipulado, tempo e dedicação em pessoas que precisam ter um encontro com Jesus. Peça a sabedoria de Deus. Deus vai conduzir a tua caminhada, Deus vai conduzir a tua história. E você vai ver muitas pessoas que você influenciou, que você ensinou, que você deu exemplo, que você realmente pôde de alguma maneira contribuir, atingirem um novo potencial de Deus na vida deles. E em nome de Jesus, você vai se alegrar, assim como eu já me alegro agora em meu coração, por ver aí pessoas já motivadas a um novo de Deus em suas vidas. Querido, eu quero concluir essa aula com 3 coisas para você guardar em seu coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz a diferença no lugar em que se encontra. 2, precisamos nos dedicar à obra do Senhor com todas as nossas forças, procurando sempre enxergar o agir de Deus. 3, Deus pode nos usar para abençoar outras pessoas se estivermos dispostos a acreditar na transformação que Ele pode fazer. Isso mesmo, querido, acredite. Deus pode transformar as mais diversas pessoas. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula. Obrigado pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra. Obrigado por este ano, Senhor, que em meio à dificuldade o Senhor nos sustentou. Obrigado por esse irmão e essa irmã que acompanhou durante todo esse trimestre aqui conosco. Abençoa, usa o Teu filho e filha poderosamente. Transforma o ministério dele, o ministério dela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por mais uma aula, muito obrigado pela tua companhia. Eu espero que nós possamos nos encontrar no próximo trimestre, se assim Deus permitir. Pega essa aula, manda para alguém, manda esse link aí, curte, comenta, não sai sem deixar pelo menos, Feliz Natal aí para nós. Que Deus te abençoe, um Feliz Natal e um ano de 2021 cheio das bênçãos de Deus. Não esqueça, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e ame a palavra de Deus.